Informação, planejamento e acompanhamento de um profissional habilitado pode ser a fórmula ideal para uma reforma bem-sucedida. Pesadelo para alguns, as mudanças e adequações em casas e apartamentos devem seguir um passo a passo para que não haja problemas posteriores, como no momento da venda do imóvel, por exemplo. Quando os projetos estiverem prontos, protocola-se na prefeitura, obtendo-se a aprovação dos projetos e, se o cidadão quiser, já junto com a aprovação dos projetos, o alvará de obras. Com o alvará de obras em mão, o cidadão pode começar a fazer a sua reforma. Uma reforma ou uma ampliação, como ela demanda muito conhecimento técnico e a necessidade de fazer gestão de mão de obra, é necessário também que esteja regular com um certificado de inscrição junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS. Toda obra tem que ser inscrita também no INSS. Se essa obra for maior de 750 metros ou for comercial, é necessário se inscrever no Corpo de Bombeiros. Você veja que são um passo a passo. Primeira coisa a ser feita é consultar a prefeitura. A prefeitura vai dizer do que é necessário. Toda prefeitura tem esse formulário. Feito isso, é só seguir de modo que não tenha depois dissabores. Quando a pessoa faz a reforma ou a ampliação ou a execução de uma obra nova e depois de alguns anos resolve regularizar, ela tem que pagar multa. E nessa regularização pode ser que não seja possível atender à legislação do município. E aí também não se faz a regularização. Mas ainda existem outros problemas com relação ao que se encontra durante a reforma. No edifício, por exemplo, nós nunca vamos mexer na estrutura existente. Se for em uma casa, é possível mexer na estrutura, ou do telhado, ou pilares, ou então vigas, mas quando for feito, tem que ser feito com muito cuidado, porque mesmo numa casa de pavimento térreo, se eu não cortar do modo adequado uma estrutura, uma viga ou um pilar, eu posso afetar outras estruturas que estejam perto, fazendo com que surjam trincas ou mesmo desabamento, que é o que nós temos que evitar. Outro importante passo é a contratação de um profissional que esteja registrado junto ao CREA. Afinal, ao contratar um leigo, vários acidentes podem surgir e gastos desnecessários podem ser evitados. O profissional habilitado ele tem conhecimento necessário para fazer o tipo de previsão na obra, de modo que não prejudique os vizinhos, de modo que não prejudique outras estruturas. Pode ocorrer diversos erros, né? Vamos falar dos piores, né? Que são erros de dimensionamento, né? Pode ter erro de fundação, erro de dimensionamento de pilares e vigas. O que vai acarretar isso? Vai acarretar trincas, rachaduras, que é frequente a gente chegar nesse tipo de obra que não foram calculadas, e que isso traz grande prejuízo para o proprietário e muitas vezes até inviabiliza o uso da obra, entendeu? A última grande fiscalização realizada em Cuiabá e Várzea Grande apontou que a maioria das obras, reformas e serviços de manutenção estão irregulares. Uma das soluções pode estar na desburocratização e na regulamentação da Lei 11.888, que prevê a assistência técnica gratuita para pessoas de baixa renda. A outra situação de obra irregular é com relação àquelas obras populares de pessoas com menor renda que não têm mesmo condições de pagar as taxas da prefeitura, um profissional habilitado ou ainda a regularização do terreno propriamente dito. Às vezes trata-se de uma ocupação irregular que carece de regularização fundiária e aí entra em cena a lei da assistência técnica. O que é isso? O sistema tecnológico no Brasil conseguiu, através do Congresso, criar uma lei que impõe a assistência técnica gratuita para as pessoas de baixa renda. Essa assistência técnica ela funciona mais ou menos como funciona a Defensoria Pública para a área do direito. O cidadão ele precisa construir a casa dele, quer fazer tudo direitinho, mas não tem condições de pagar um engenheiro ou um técnico em edificações para elaborar um projeto ou para acompanhar a execução da sua obra. A lei de assistência técnica ela obriga o município a dar de graça para o cidadão esses serviços, desde que comprove que o cidadão é um cidadão de baixa renda. Já para aqueles que pretendem comprar o imóvel ainda na planta, é importante observar se tudo o que está sendo vendido consta no memorial descritivo. Esse memorial descritivo ele
ele contém todas as sequências executivas da obra, de serviços que serão executados. Desde da fundação, das paredes, do forro, do teto, da cobertura, do telhado, do tipo de pintura, do tipo de acabamento as cerâmicos, as louças, o elétrico. Então, quando o proprietário compra, recebe o imóvel, ele recebe esse livrinho que ele vai, fazer o checklist dele, se está tudo o que foi contratado, se ele está pagando por tudo que foi contratado.